faz. E eu estou convidando de novo o doutor Ricardo. Vamos ver. Oi, doutor Ricardo entrou. Deixa eu ver se ele vai ver o meu convite para participar da live. Nós já tínhamos feito isso previamente, só que Agora eu tô te vendo. pronto. É muito Bem, tecnologia. Mas estamos aqui já, ao vivo. então, gente, muito boa noite, tá? Nós preparamos com muito carinho, né, essa live para vocês. E essa sequência de lives nós escolhemos por quê? Porque muitos desses temas, eles até são abordados no Instagram, mas às vezes de uma forma que não é tão útil para nós, seres humanos brasileiros, que queremos ter mais saúde, mas nem sempre sabemos para quem perguntar, tá? Então, vamos lá, gente. Nós vamos falar do intestino. Então, enquanto as minhas amigas ali decidem se vão aparecer na live ou não, eu vou aqui comentar com vocês o seguinte. Eu pensei de colocar o tema dessa live dormindo com o inimigo, né? Mas ficou pior ainda, né? Que era o intestino está te envenenando. Por quê? Porque cada um de nós nasce o intestino. É uma das primeiras coisas que o bebê na barriga da mãe passa a ter. Inclusive, o intestino, aquela sequência inicial de células, tá? Num ponto vai ficar o cérebro, no outro ponto vai ficar o final do intestino. Então, o cérebro, desde a concepção, está diretamente ligado ao intestino. E nós falamos coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente nem sabe que tem a ver com o aparelho digestivo, né? Então, por exemplo, você que é brasileiro, ou talvez até em espanhol também tem essa expressão, está enfesado. De onde vem o enfesado? Está em fezes. Está com prisão de ventre. Aí como é que vai ficar o seu humor, etc. Então, hoje, o intestino, ele recebeu outros apelidos, é o segundo cérebro. Por que é o segundo cérebro? Porque é a parte, depois do cérebro, nós temos, gente, neurônios em todo o corpo, tá? Nós temos neurônios em todo o corpo. Mas é a parte depois do cérebro que mais tem neurônios. E é uma estrutura que ela toma suas próprias decisões. Como é que você que toma suas próprias decisões? Você nunca sentiu uma cólica e necessidade de fazer o número 2 no meio de uma reunião, ou isso, aquilo, outro? Pois é, ele mesmo tomou a sua decisão. E o intestino, ele pode ser o seu aliado ou pode ser seu inimigo, né? Tem uma pessoa famosa, recentemente, nós estamos falando em julho de 2025, que morreu e, entre outras coisas, ela passava 10 dias sem ir ao banheiro, como diz o meu amigo professor Davi Menezes. Imagina que você jantou hoje, tá? Comeu lá o que você gosta de comer, e o prato você não lavou, você colocou de volta no armário. Aí amanhã você pegou aquele prato sujo e jantou de novo. Colocou outra comida em cima dele. Aí você no segundo dia não lavou, colocou lá. E depois no terceiro dia, depois do quarto dia, começou a ficar nojento? Pois é. Imagina você fazer isso com 10 dias. Tem gente que guarda 10 dias o jantar da semana passada. Não vai dar certo, né? E o Dr. Ricardo agora vai falar várias coisas sobre o intestino, inclusive sobre coisas muito boas. Você vai saber também o que é a microbiota. Por isso que você, com uma microbiota saudável, você vai estar dormindo com um amigo. Com uma microbiota não saudável, você vai estar dormindo com o inimigo. Com vocês, o doutor em Química, Dr. Ricardo Valdez. Pega daí, Ricardo.
Michael, eso de 10 días eu não sabia e isso aí é um efeito cumulativo, porque 10 dias assim, depois pode ser que vá ao banheiro e depois passa outros 10 dias e esse efeito cumulativo é que gera o problema no futuro. Eu sou Ricardo Hernández Valdés, doutor em Química, especialista em protocolo de transformação mental, física e financeira. E vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com a nossa saúde. O que você precisa saber é que a saúde começa no intestino e também se perde no intestino. Eu estava até lendo hoje que o intestino é considerado como uma das fronteiras do corpo com o exterior. A externa é a pele, mas tudo que a gente coloca na boca termina no intestino primeiro e passa por todo o resto do corpo. Então, nós precisamos cuidar bem dessa fronteira como se fosse, digamos, a fronteira de um país que precisa estar bem defendidas com todas as armas, porque nós vivemos sendo atacados. De fato, nós somos bactérias, bactérias com proteínas em água. Essa é uma definição agora que ficou na minha cabeça, porque temos trilhões de bactérias no nosso corpo. E até o Amílcar falou um pouco da microbiota, do intestino. Eu vou até introduzir um pouco esse conceito que é relativamente novo. Até finais do século XIX, início do século XX, se falava de flora intestinal, como se fosse uma floresta, sei lá. Não tinha sido um bom. Não tínhamos A a flora só tem ciência. animais e plantas, né, Ricardo? E será que só Exatamente. tem animais e plantas no intestino? Não, esse é um termo que se usou durante muito tempo. Algumas pessoas, inclusive hoje, faz pouco tempo eu escutei uma pessoa falar de flora intestinal e aí eu corrigi e falei, ó, hoje não se chama assim. Por quê? Porque microbiota está relacionado mais, se descobriu, né, no início do século XX que microbiota envolve tudo que for bactérias, vírus, fungos, e não é apenas do intestino. A microbiota está relacionada com todos os sistemas de intestino, pele, boca, etc. É um conjunto de bactérias que está em determinadas áreas. E essa microbiota, aí é onde se produzem, né, todos, boa parte, 90%, 70% da produção do sistema imune. Então, se a gente tem algum sintoma de qualquer sintoma do corpo, qualquer um, tem uma relação direta com a saúde intestinal, como é que está o intestino. Então, a microbiota precisa ser bem cuidada. Ali tem bactérias boas, bactérias ruins. A gente não vai falar de tudo isso, mas quando há um desequilíbrio dessas bactérias mais para as bactérias ruins, esse termo se denomina disbiose intestinal e é um dos que acontece a partir daí todas as doenças que hoje temos, inclusive Alzheimer, depressão, Parkinson. Recentemente li um artigo sobre isso que fala que há uma relação do intestino, a saúde intestinal, com pacientes com Parkinson. Se está estudando também isso, então tem muita relação, porque as bactérias ruins começam a produzir toxinas que passam por todo o corpo, vão até o cérebro. Muitas dessas toxinas são substâncias tóxicas que afetam o metabolismo humano. Então, se você começa a ter uma alergia na pele, acne, é, começa a ter gripes constantes, com Gases, certeza, né? aftas, com certeza o teu intestino já está com algum problema. Um dos órgãos que mais sofre é isso. Por quê? Porque a gente come, ou seja, se alimenta muito de alimentos errados e isso afeta essa saúde intestinal. E tudo começa, a saúde começa pelo intestino. Eu quero saber, amiga, quem é você? Porque você tem um currículo amplo e você até é o meu mestre, meu mentor. E eu quero que a turma conheça você para que sempre esteja com o teu currículo, né, atualizado. Olha, eu vou falar só um pouquinho do meu currículo, mas eu vou falar uma coisa que talvez vocês guardem para a vida. Eu comecei a estudar adolescente
Por quê? Porque o meu avô morreu com 49 anos de câncer. E os meus tios começaram a ficar doentes, etc. O meu pai acabou morrendo, eu tinha 21 anos, com 54 anos de ataque cardíaco. Tá? Então, o pessoal da minha família teve diabetes, teve câncer, teve ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, o famoso derrame. Então, eu era um jovem que acreditava que eu ia morrer cedo. Por quê? Porque o pessoal da minha família morria cedo. A não ser que você ache que 54 anos ou 49 anos é uma boa idade para morrer. Aí eu não vou discutir com você. Mas eu descobri que a genética é uma parcela pequena do que você pode fazer na sua vida. O fundamental é a epigenética. É como você vai desligar os genes ruins e vai ligar os genes bons. Então, eu estudei em neurologia, né? Estudei programação neurolinguística, agora recentemente neurociência, na PUC do Rio Grande do Sul, e fiz vários outros cursos, tá? Especialização de saúde, nutrição, inclusive na American Society for Nutrition, felizmente eu tenho várias. E um dos pontos importantes é são as especializações de mudança de hábito, porque a gente pode falar uma série de coisas para vocês e como é que você vai fazer diferente, tá? Ou então a gente entra no Instagram ou entra numa rede social ou no YouTube e diz assim, não, você precisa comer fibra. Aí você come 2 alfaces no almoço. Então, por exemplo, o doutor Ricardo recomenda, eu também recomendo, a gente tem uma bebida prebiótica. Prebiótico não tem bactérias, ele alimenta a bactéria. Nós temos uma bebida prebiótica, que um copo dela, inclusive, é delicioso. Sabor uva, laranja ou limão. Ele é equivalente a praticamente 100 folhas de alface. E olha, eu até como muito alface, tá? Mas eu e você, a gente nunca vai comer 100 folhas de alface num dia. Imagina você ter um copo delicioso, se você tomar com água com gás, vai substituir refrigerante. E é assim que eu, doutor Ricardo, trabalhamos, nós fazemos substituições. Você não está proibido de nada. Você pode até comer as suas besteiras, só que a gente chama de dia de festa, tá? E assim, as coisas vão melhorando. Então, você pode me apelidar de especialista em nutrição, tá? Eu sou mestre também em programação linguística e também tenho curso de neurociência. É só para você se sentir mais seguro com a gente. Então, pegando daí, Ricardo, vamos dizer o seguinte: a quantidade de neurônios que tem no intestino é extraordinária, é fenomenal. E o intestino, por exemplo, ele produz 90% da serotonina. Então, o seu bom humor ou mau humor, o seu bom sono ou mau sono, quase com certeza tem relação com o intestino. Pode continuar, doutor Ricardo. A mí que esa cosa de enfesado que tú falaste anteriormente es interesante porque a mi esposa, antes de esa mudanza que nós temos actualmente de estilo de vida, ela passava 4, 5 dias sem ir ao banheiro. E boa parte desses dias ela estava mal-humorada, enfesada mesmo. E uma das coisas que veio a aliviar hoje ela vai todo dia, já há muitos anos, quase 20 anos já. Uma das coisas que aprendeu a fazer, que é um hábito que você que está nos assistindo pode já incorporar, é a hidratação. Porque muita gente pensa que água é só quando a gente tem sede. Não, a água é um dos nutrientes importantes, é considerado até um macronutriente dentro da nutrição humana. E ele quando você pergunta para alguém, para que serve a água? É para hidratar. Na verdade, além de hidratar, a água serve como veículo para que os nutrientes cheguem nas células. E ele deve passar pelo intestino. Quando o intestino está, quando o corpo está com pouca água, tudo que comer vai ficar, como a Mica falou, vai ficar entupindo as paredes da membrana intestinal. E quando isso acontece, aí tem certas substâncias que estão dentro dos alimentos, como glúten, como outros ingredientes de alguns alimentos, que começam a permear a parede intestinal, porque é como se você tivesse, imagine uma escova de dentes, que tem como se chama isso? Da escova de dente, assim está no intestino. Então, isso começa a abrir, o glúten faz isso, glúten quer dizer, é uma proteína
glue quer dizer cola, e ela faz isso, ela cola na parede e vai abrindo. E é o termo que se chama intestino permeável, ou seja, começa a passar pelo intestino, passa pela corrente sanguínea, e aí todas as toxinas vão para diversos lugares do corpo, inclusive o cérebro. Então, uma das coisas que mais chama a atenção é que as pessoas não percebem. Ah, eu não fui ao banheiro hoje, ah, não fui amanhã. Eu costumo dizer para as pessoas, para os meus clientes e alunos, né, porque são alunos que estão aprendendo, você pode passar um dia. O segundo dia, liga o alerta. Já começa a ligar o alerta, porque o terceiro você precisa ir ao banheiro. Não pode passar mais de 2 dias sem ir ao banheiro, porque isso está acumulando toxina no corpo. Porque é igual uma fábrica de carvão, que está entrando carvão e não joga a fumaça. É como se estivesse entupindo todo o sistema e uma hora isso vai explodir. Uma hora explode. Esse é o detalhe. Professor Ricardo, para o pessoal lembrar, né, eu tive um cliente uns anos atrás e ele me contou uma história que você vai lembrar dessa história, que a história é terrível, né? Ele disse que ele começou o protocolo, aí ele começou a ir no banheiro todo dia. Só que os primeiros 3 dias que ele foi no banheiro, ele me disse o seguinte: Amilcar, eu queria deixar aquele corpo no banheiro e ir para a sala. Quando terminasse de fazer o que tinha que fazer, eu voltava para o corpo. Só que no meu corpo, eu tinha que ficar no banheiro enquanto a bomba explodia. Aí eu perguntei para ele o seguinte: foi ruim, né? Ele disse, não, tu não acredita, foi muito ruim, foi terrível, foi insuportável, mas doeu. Não, só um pouquinho. Mas foi saindo e não parava de sair, e etc. Pois é. Tu querias que isso continuasse dentro. Se estava com aquele cheiro podre, aquela podridão estava onde? Estava dentro de mim. Então, É, entendeu? Por causa da tua acne, por causa da tua alergia, por causa dos gases. Qual era a causa disso tudo? Às vezes o teu mau humor era isso. Tá? Então, por isso que é importante. Tá? Inclusive, por exemplo, nos congressos que se fala sobre prisão de ventre, até hoje não tem uma definição. Ah, quem fica no banheiro 3 dias tem prisão de ventre. Não, mas a gente recomenda que você vá no banheiro, fazer o número 2, todo dia. Tá? Essa é a recomendação. E, além disso, qual é a outra recomendação? Por exemplo, o iogue, durante um tempo eu fiz iogue. O iogue, ele vai no banheiro, ele faz 3 refeições e vai no banheiro quantas vezes? 3 refeições. Aí a gente estudando sobre isso, é o seguinte: quando você começa a mastigar, começa chama de movimentos peristálticos, né? Vai aqui, depois chega no estômago e vai até no final. Aí eu contei isso comigo, meu, ele riu um bocado de agora eu entendi. Porque eu vou na pizzaria, quando eu saio da pizzaria, eu já vou lá no trono, né? A minha esposa diz, poxa, tu já comeste, já está saindo? Não. Aquela besteirada que você comeu ainda está no sistema. Saiu a outra refeição que foi sendo literalmente empurrada pelos movimentos peristálticos. Tá? Por exemplo, se você comer carne, você pode levar até 3 dias para sair tudo. Né? Água é muito rápido. Né? Um alface, uma fruta, é muito rápido. E eu vou falar aqui 2 coisas boas aqui para você assim, melhorar o seu intestino e o Dr. Ricardo vai continuar. Então, uma coisa boa é você eliminar, ou pelo menos diminuir, a quantidade de açúcar e alimentos ultraprocessados. Tá? Então, aquele biscoito light que tem lá na seção light, ele pode não ser uma boa ideia, porque ele tem muito açúcar escondido, geralmente tem muita farinha branca, e por aí vai. Aí, incluir fibras é bom você conversar com a gente, conversar com o seu nutricionista, conversar com alguém, um distribuidor, alguém que seja o seu consultor, para que você tenha informação sobre isso. Que nem todas as fibras naturais são fáceis e a gente se engana. Ah, eu comi 2 folhas de alface, está tudo bem. Não. Tem 2 folhas de alface tem basicamente 0,2 gramas de fibra.
Então, é muito pouco. Pode continuar, Ricardo. Já falar aqui da hidratação. Pega daí, por favor. Voltando um pouco nessa questão da hidratação, a hidratação resolve muito dos problemas de constipação e de prisão de ventre de muitas pessoas. O da minha esposa foi solucionado em boa parte pelo consumo de água. Ela vivia assim, passava dificuldade. Quando começou esse processo de hidratação adequada, né, porque cada pessoa precisa de uma certa quantidade, resolveu. E quando eu converso com algumas pessoas, a grande maioria não tem ideia de quanta água precisa e que isso pode ajudar, porque a prisão de ventre ou o intestino preso, ele pode ocasionar dor de cabeça, pode ocasionar outras coisas, outros sintomas variados, que apenas melhorando a ingestão de água já resolve. Agora, quando a pessoa está com o intestino preso, a primeira coisa é a água. Essa é a orientação que eu sempre dou para a pessoa. A segunda é incorporar alguns alimentos que tenham gorduras boas, como o ômega 3. Aí pode ser o peixe, pode ser salmão, pode ser sardinha. E depois ir introduzindo a fibra. A sorte que nós temos, uma marca reconhecida que tem umas fibras muito boas, que realmente funciona, é como se é batata. É uma coisa assim impressionante. E nós temos até um protocolo que nós ajudamos a pessoa de desintoxicação, ou seja, ajudar o processo de eliminação do corpo, porque o próprio corpo já tem um processo de desintoxicar, né? Mas quando a gente ajuda ele com as estratégias, as intervenções adequadas, o corpo ele responde bem. Que mais seria? O sono é uma das coisas que às vezes afeta também a digestão, o sistema digestivo. Tem muita gente que não dorme, ou dorme 4, 3 horas, ou dorme mal. Então, isso já está relacionado também com a saúde imunológica, porque está afetando a saúde imunológica e, logicamente, onde que se produz a maior quantidade do sistema imune? No intestino. Então, veja que tem muita relação, e por isso que a Mirka e eu conversamos anteriormente, para dividir esse tema de saúde intestinal em outras lives e trazer um pouco mais conteúdo para que você tome a melhor decisão, porque aprendi nos últimos 5 anos que nós precisamos saber o básico de saúde, e eu só vou repetir sempre isso, para escolher o melhor profissional. Você pode até duvidar do que a Mirka e eu estamos falando, mas questione sempre as informações para que você tenha, junte tudo e consiga tomar as melhores decisões. Nós podemos te ajudar nesse sentido, né? Frutas também ajudam, dependendo de que tipo de frutas que você vai escolher. Geralmente, frutas ácidas são até melhores para a digestão e ajudam no processo de desintoxicação do corpo. Que mais podemos falar assim que mais? Açúcar, você já falou. Por exemplo, uma curiosidade, Probióticos. né? A banana, a banana madura, ela solta. A banana verde, ela prende. É, A água de coco tende a ajudar, inclusive até a pessoa que ajudando. está com diarreia. O Uhum, coco, aquele branquinho do coco, tende a soltar, né? uhum. Então, é você indo aprendendo isso. A gente vai para Abacate outra live também. falando sobre isso. Abacate é uma excelente fruta, tem gorduras boas, tem vitamina A, então ele é excelente e ajuda no processo de digestão. Poderia ser até considerado como um prebiótico, eu diria, por causa da composição nutricional. Então, nós temos que prestar muita atenção ao que comemos e como é o efeito que faz no nosso corpo. Um amigo ele fala o seguinte: a gente precisa observar, agir, para então ter o entendimento e poder melhorar o processo que estamos fazendo, seja de emagrecimento, seja de melhora da saúde. Essas doenças que têm, infelizmente, levado algumas pessoas, como câncer intestinal, né, o câncer de intestino, tem como saber, porque hoje eu estava discutindo isso de manhã, que não dá para saber. Dá sim, porque até os exames de sangue dá para observar o que está acontecendo no progresso. Porque não quer dizer que todo exame de sangue, e eu sempre vou bater nessa tecla,
todo ano faço exame de sangue e o médico diz, oh, os exames estão normais. E ao ano seguinte sai uma doença, não estava normal. Esse foi meu questionamento há anos atrás. E eu fui atrás de um curso, aprendi um pouco sobre interpretação de exames de sangue, e é algo que nós podemos ajudar outras pessoas nesse sentido. Esse é um ponto. O outro ponto é que se você ficar até o final e gostar do que nós estamos falando, se você comentar escala Bristol, nós vamos te dar uma escala que se chama escala de fezes de Bristol. Anota isso aí, escala Bristol. Se você comentar na nossa live, no final, esse termo, escala Bristol, uma das maneiras de saber como está a saúde intestinal é através dessa escala de fezes de Bristol. São 6 tipos de cocô, vamos falar mesmo o termo. E dependendo do tipo, da forma, formato, a textura, ninguém vai tocar isso, né? Mas dá para saber como é que está a saúde do intestino. Só vou dizer uma que deve ser a normal, bem lisa e completa. Essa é uma. O resto, se você comentar escala de Bristol, nós vamos te passar isso, a figura para você entender. E precisa observar mesmo. Na observação, você age e começa a entender o processo. Saber como é que está a saúde do intestino. Eu vou dizer uma que deve ser a normal. Bem, a figura para você entender. E precisa observar mesmo. A observação, você age. Tem um eco aí? Começa a entender o processo. Vou dizer. Muito bem. Então, gente, vamos combinar isso, tá? Nós vamos continuar semana que vem. Mandem perguntas, mandem dúvidas. E será que você se identificou com algum sintoma? Gases, sono não perfeito, barriga inchada, dificuldade de emagrecer, variações de humor, falta de sistema imunológico funcionando. Tá? Inclusive, foi uma coisa que o Ricardo vai falar semana que vem bastante, sobre antibióticos e o efeito deles. Será que você se identificou? O que é que a gente não falou que você já ouviu falar que tem relação com o intestino? Então, nós estamos terminando por hoje, e aí você já vai convidar mais alguém para entrar conosco semana que vem. Tá bom? Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Como eu disse para o Ricardo. Agora vai ser por muitos anos isso. Nós vamos crescendo, pouco a pouco, oferecendo para você saúde de uma maneira a você melhorar a sua mente e se cuidar melhor. Exato. Com você, Ricardo. Últimas palavras de hoje. Saúde e O sucesso. o melhor de tudo é adotar um estilo de vida que permita você viver com mais saúde e você conseguir prevenir doenças, porque há uma coisa bem clara hoje. Todos nós vamos envelhecer. Como vamos envelhecer é o que vai fazer a diferença. Hoje uma pessoa estava comentando de que tinha encontrado a uma senhora de 75 anos que estava em uma festa como é, com bengalas, precisando de ajuda para se locomover. E aí ela falou assim, tomara que eu chegue pelo menos assim. E eu falei, você vai chegar. A diferença vai ser como você vai chegar. Com autonomia ou sem autonomia. E para isso a gente precisa ter as informações para então poder tomar as melhores decisões. E o estilo de vida começa por os 5 pilares que a gente sempre fala para a pessoa. Hidratação, alimentação saudável, atividade física, controle do estresse e sono. Tem outros, né, que formam parte da saúde, um estilo de vida completo. Mas se você prestar atenção a esses 5, como estão, e aí na alimentação saudável já entra a saúde intestinal, como é que você faz a sua alimentação para que o intestino funcione corretamente, você vai ter uma vida mais feliz. E conte conosco, com a professora Milka e comigo. Sinta-se à vontade de mandar mensagem por aqui pelo perfil do professor ou no meu perfil e aqui na live, que felizmente vai ficar gravado e você pode assistir e tomar notas novamente. E até a próxima semana que vamos ter a continuação desse tema interessante. Na live, que felizmente vai ficar gravado.
se pueda assistir com as nossas nuances. Até a próxima semana que vamos ter continuação desse tema interessante. Até mais, até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.